Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para nós comentarmos um pouco mais sobre alguns assuntos bíblicos. E hoje nós vamos comentar sobre o terceiro templo dos hebreus, ou judeus. Nós sabemos a importância que tem o terceiro templo, não só para os hebreus, tem importância para eles, a importância religiosa deles, a importância que os faz mais notórios no mundo, mais respeitados, mas também porque o templo dos hebreus, já que eles não têm templo há muitos anos, pode significar um sinal muito forte da volta de Jesus, ou um sinal também muito forte da vinda do anticristo. Porque vamos já ler um versículo que fala que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, no templo de Deus, no trono não, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja que esse templo de Deus, segundo os estudiosos, os teólogos que estudam sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, todo mundo acredita que o templo de Deus se refere a um templo dos hebreus, mas eles não têm templo. Então como é que o anticristo pode vir? O anticristo não tem como reinar sem que se cumpra essa palavra aí, a respeito do anticristo que vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas antes da gente falar mais sobre isso aqui, vou voltar um pouco no tempo e falar sobre os dois templos dos hebreus. O primeiro templo dos hebreus foi construído por Salomão. Davi, pai de Salomão, rei de Israel, segundo rei de Israel, não conseguiu construir o templo, ele não teve condições de construir, porque ele enfrentou muitas guerras, então ele não tinha tempo de construir o templo do Senhor. Mas Salomão, filho de Davi, já reinou em um período de paz, de tranquilidade, e Deus deu então as condições para que Salomão construísse o templo. Mas veio Nabucodonosor, invadiu várias nações, inclusive Israel e Jerusalém, destruiu o templo, porque no templo tinha muito ouro, tinha muitas riquezas, muita prata, muitas pedras preciosas, e Nabucodonosor resolveu destruir esse templo dos hebreus, que é o primeiro templo ainda, para levar os metais preciosos à Babilônia. Depois os judeus voltaram para casa, depois de 70 anos, o imperador Ciro, resolveu liberar a volta dos hebreus e também condições para reconstruir o templo. Então nós notamos aí que o templo foi totalmente destruído por Nabucodonosor e aí foi construído outro templo, que é o segundo templo. Esse segundo templo, inclusive, foi reformado por Herodes. Herodes o Grande. Ele não foi construído. Ele foi reformado por Herodes. E aconteceu que no ano 70 já da nossa era, depois de Cristo, os romanos destruíram esse segundo templo, que foi reformado por Herodes. E os hebreus até hoje ficaram sem templo. Existe o Domo da Rocha, que é essa construção aqui, mas essa construção ela não pertence aos judeus, não pertence a eles, porque ela foi construída pelos muçulmanos. Agora o problema é muito grande, porque esse templo aí foi construído em cima do Monte Moriá. É um monte sagrado tanto para os hebreus como para os muçulmanos, porque foi nesse monte que Abraão ia sacrificar Isaque. E Deus disse: não, Abraão, não sacrifique seu filho não, não faça isso não. Sacrifique um cordeiro. E aí Deus deu um cordeiro para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaque. É o monte chamado Monte Moriá. E é claro que os muçulmanos não vão liberar esse templo aí nunca, porque foi construído por eles. Até por razões religiosas, e eles não vão jamais liberar um templo desse aí, né? Nem que os hebreus quisessem comprar, eles não venderiam. Porque é um local sagrado, né? Como eu disse, tanto para os muçulmanos como para os hebreus. E os muçulmanos perderem um templo desse aí, eles vão perder muito assim da sua honra, porque vão perder a sua história, vão achar que também estão perdendo território, estão sendo desonrados no mundo. E por causa disso também, muitas nações do mundo inteiro não concordam que os hebreus
construa um templo até em outro lugar. Não é aí no monte. Os hebreus só querem nesse monte aí. Mas talvez alguns hebreus, eu acredito que muitos, não se importam que construam um templo em outro lugar. Mas não os muçulmanos e até muitas nações do mundo não concordam que os hebreus construam o templo nem em outro lugar. Para que não tenha conflito ali entre os muçulmanos, porque os muçulmanos são muitos e são fortes, são ricos. Como por exemplo o Irã, pode eclodir uma guerra aí contra o Irã, a Arábia e outros muitos países muçulmanos do mundo que já estão até mais calmos, porque percebem ou acham, não sei, que os hebreus não querem mais problema com o templo. Até porque os hebreus resolveram adorar Deus no Monte das Lamentações. E é por isso que muitas pessoas não concordam com a construção de um templo hebreu. Mas aí nós vamos ler agora, conforme eu falei, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que fala sobre o anticristo, ou a vinda do anticristo. Olha só como é interessante. Olha. O anticristo, ele vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí o problema é que os judeus não têm templo. Todos os estudiosos, os que estudam escatologia, todas as pessoas concordam plenamente que o templo de Deus citado aqui no livro de 2 aos Tessalonicenses por Paulo, esse templo é um templo em Jerusalém. É o templo de Deus, chamado aqui pelo apóstolo Paulo. E vamos ler aqui alguns versículos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só, Paulo está dizendo aqui, que o dia de Cristo não está perto. Ninguém se engane. O dia de Cristo não está perto. E vem mais. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe ao versículo aí, o versículo 4 aí explicando a respeito desse assunto. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, o templo de Deus, todo mundo sabe, como eu estava dizendo há pouco tempo, o templo de Deus seria um templo em Jerusalém, porque os hebreus foram chamados por Deus, a Bíblia foi escrita lá, o Salvador Jesus nasceu lá, então o templo de Deus, a expressão templo de Deus seria um templo em Jerusalém, o templo dos hebreus. Aí os hebreus não têm templo. Então por isso que está falando muito sobre a construção do terceiro templo dos hebreus, porque no momento que o terceiro templo for construído, então as pessoas que estudam teologia, os teólogos do mundo inteiro e outras pessoas, até que só têm admiração pela Bíblia, vão desconfiar, vão compreender que o anticristo está perto de reinar nesse mundo. Sabemos que o anticristo vem mesmo, porque em toda a Bíblia está escrito a respeito do anticristo. Desde o Antigo Testamento até o Apocalipse está falando claramente sobre isso. Tudo começa ali no sonho de Nabucodonosor, daquela estátua que ele sonhou e o profeta Daniel interpretou o sonho dele. A própria estátua de Nabucodonosor continha o número 66, o número 66, porque ela era 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Faltou só um 6 para completar o 666. Aí não era tempo, não era época do anticristo vir. A Bíblia diz no Apocalipse que a besta do anticristo, a besta do Apocalipse, ou o anticristo, ela é bem simbolizada pelo número 666. Então a estátua de Nabucodonosor não poderia ser o anticristo ainda. Era o começo das coisas, o começo da história. Nós vamos a gente vai falar com detalhes sobre a estátua de Nabucodonosor depois. Hoje não daria certo porque ficaria grande demais.
Estamos aqui começando a falar sobre esses assuntos para que fique mais claro, para que você consiga entender melhor a Bíblia. E outros que já entendem a Bíblia também ouvirem essa mensagem aqui e refletir melhor também sobre o assunto. Então, o terceiro templo dos Hebreus, ele tem esse valor todo. Mostra a vinda do anticristo e também mostra que Jesus está próximo de voltar. Porque depois do anticristo, Jesus Cristo vai julgar o anticristo, vai julgar as nações, vai julgar esse mundo, vai julgar os vivos e os mortos. E aí nós vamos ter novos céus e nova terra. Inclusive que quem falou sobre a construção do terceiro templo dos Hebreus foi o Joe Biden nesses dias. Então o Joe Biden, ele diz o seguinte: seja no templo de Jerusalém ou em um templo de nossa democracia, nada quebrado ou profanado. Então, o Joe Biden já falou aqui. Ele não quis falar abertamente, pelo que a gente percebe aqui, não quis falar claramente que o templo será em Jerusalém. Ele disse que ou em Jerusalém ou em um templo de nossa democracia. Mas o certo é que não vai ser possível construir um templo para os hebreus em outra nação. Jamais. O templo tem que ser construído em Jerusalém. Então ele diz mais aqui: ou talvez reconstrua com mais brilho, disse Joe Biden no início de dezembro, agora, em dezembro. Então, Donald Trump já mudou a embaixada dos Estados Unidos, que era em Tel Aviv, mudou para Jerusalém. Isso foi um grande insulto aos muçulmanos, eles se sentiram mal. Agora, o Joe Biden já está falando na construção do templo dos hebreus, que ele não tem. Os Estados Unidos têm moral para dizer isso e tem dinheiro também. Se eles quiserem financiar a construção do templo, ou se eles apenas liberarem que os hebreus construam esse templo. Porque os Estados Unidos, que são muito poderosos, eles têm que estar preparados para dizer assim: hebreus, judeus, construam o templo. Construam o templo que os Estados Unidos vai garantir. Se os muçulmanos vierem contra vocês, os Estados Unidos vão defender vocês. Então é necessário que os Estados Unidos, que tem muito poder, garanta essa segurança aos hebreus para que eles para que eles consigam construir o seu templo. Então esse era o assunto que a gente queria comentar hoje, falando aí sobre o terceiro templo dos hebreus e já começando também a falar aí sobre a vida do anticristo e a vida de Jesus. A gente vai continuar com esses vídeos falando desses assuntos escatológicos para que tenhamos aí mais conhecimento sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. E aí eu quero agradecer a sua companhia. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser.